O Palmeiras empata com o Porto e infelizmente não vence na sua estreia na Copa do Mundo de Clubes. Por que infelizmente, Clay? Porque tinha totais condições de ganhar, principalmente na última metade ali do segundo tempo, onde passou a dominar a partida. Mas antes de entrar nos pormenores do jogo, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e um comentário falando do que você achou aí do jogo do Palmeiras. Sem mais delongas, vamos aqui para as anotações, vamos falar do primeiro tempo, tá? Aos 2 minutos, o Everton já teve que começar a trabalhar ali, fazendo uma boa defesa após um ataque do Porto pela ponta direita. Mas aos 4, o Palmeiras responde com uma boa chance no lançamento para o Vitor Roque, só que o zagueiro do Porto se antecipou e cortou antes que o Vitor pudesse finalizar. E aí, na sequência, o time do Porto saiu errado ali, né, com a sua saída de bola, com o goleiro e tudo mais, e o Estevão fez um chute, né, colocado e passou perto também de marcar. Após o erro do passe do Giai, o Rodrigo Mora, inclusive vou falar mais dele, né, principalmente no segundo tempo, um cara que joga muita bola, tá? Joga muito bem esse moleque do Porto. Chuta rasteiro da entrada da área e perde boa chance, né? Ele tentou tirar do Everton, acabou tirando demais, foi uma boa chance do Porto também. E até esse momento, o jogo era muito bem equilibrado, tá? O Palmeiras não se intimidava de forma alguma, vai jogar com o europeu, tá nem aí. O Palmeiras não se intimidou, jogava de igual para igual com o Porto também se impunha, né? Jogava bastante e ficava uma trocação generosa, né? Ora o Porto atacava, ora o Palmeiras atacava também. Então você não tinha assim um time que estava mais dominante do que o outro, ou um time que estava passivo e o outro ativo, né? Todo mundo ali estava querendo jogar bola. Jogo bom é jogo assim, né? E, cara, depois nós tivemos uma cobrança de falta do Porto, onde o Everton faz uma belíssima defesa depois de uma cabeçada do meio da área. De novo, aos 31 minutos, nós tivemos outra defesaça do Everton, que fez uma bela partida, mas na minha opinião não foi o melhor jogador do Palmeiras. Teve um só que foi melhor do que ele, a gente vai falar dele já já. E uma jogada do Samu, né, que é o centroavante do Porto, um cara super forte, super parrudão. Jogou muita bola no Campeonato Português, com ótimos números, ele é espanhol. Estava olhando aqui no Google, apesar de ter origem africana, ele é espanhol, né? Um garoto de 21 anos aí, garoto, porque o moleque é parrudão. Então, logo menos, nós provavelmente vamos vê-lo também na seleção da Espanha. Enfim, excelente jogada do Samu, que finaliza, e o goleiro do Palmeiras, aí o Everton, fez uma ótima defesa de novo. Bom, 40 minutos do primeiro tempo, ótima chance do Estevão. Ele saiu no mano a mano ali com o zagueiro depois de um lançamento que ele recebeu. E ele não foi tão para dentro assim do zagueiro. Ele dominou a bola, ficou ali no jogo de corpo e finalizou. Quando ele finaliza, o zagueiro faz um desvio providencial, impedindo que a bola fosse na direção do gol e saísse por escanteio, né? A gente não tem como saber se aquele chute entraria ou não, mas certamente seria um chute que levaria perigo ao gol do Porto. Então, um desvio aí providencial do zagueiro do Porto. E aí, cara, depois, logo no finalzinho, aos 46 minutos do primeiro tempo, nós tivemos uma loucura dentro da área do Porto, tá? Mais uma vez, o Palmeiras chegou perto de marcar o seu gol. O Vitor Roque cruza rasteiro para dentro da área, o Estevão chega finalizando e o goleiro Cláudio Ramos defende. Fez a primeira defesa, certo? Acabou por aí? Não. Por quê? Porque a bola que ele defendeu sobrou no pé do Maurício, que chutou, e o Cláudio Ramos defendeu novamente. E aí você pensa, pô, goleirão, 2 defesas seguidas, tá safe. Ainda não, porque aí a bola sobra no Richard Rios e ele consegue finalizar, e aí um dos zagueiros do Porto tira quase em cima da linha. Então foi uma super blitz ali em poucos segundos. O Palmeiras passou muito perto de marcar o seu gol e de ir pro intervalo com 1-0, mas parou no Cláudio Ramos, que fez 2 excelentes defesas, e no zagueiro do Porto, que tirou a bola quase que em cima da linha. E assim terminou o primeiro tempo. Como eu disse, um jogo muito equilibrado, um jogo onde as duas equipes procuravam o jogo, procuravam atacar, não se escondiam. Então ficou uma trocação muito divertida de se assistir. Mas vamos para o segundo tempo? No segundo tempo, aos 2 minutos, o Porto finaliza muito bem e para em Everton mais uma vez. E até aqui, o Everton era o nome do jogo para mim, né, do time do Palmeiras. Não é que o time do Palmeiras estava jogando mal, coletivamente era um time que funcionava muito bem, mas o cara que se destacava na sua atuação individual até então era o Everton. Mas aí a gente começou a prestar atenção em quem? No Aníbal Moreno, volante, camisa 5 da equipe alviverde aí, que, cara, xerifaço no meio de campo, tá? Eu nunca tinha prestado atenção tanto assim no jogo do Aníbal Moreno.
Que volante, cara, que volante, que cabeça de área, assim, é um cara que protege a área, um cara que ganha bastante as segundas bolas, que faz importantes desarmes e que já solta a bola pro ataque. Então, assim, que peça fundamental no time do Palmeiras foi hoje o Aníbal Moreno. Foi, na minha opinião, o melhor do jogo. E aí, em segundo lugar, viria o Everton, tá? 2 jogadoraços do Palmeiras na partida de hoje. Cara, o juiz, ele deu uma palhaçada danada perto ali dos 20 minutos do segundo tempo, tá? Em relação às substituições que o Abel queria fazer. O Abel, ele foi para fazer 3 substituições ao mesmo tempo e ele teve que esperar ali, acho que uns 5 minutos, para conseguir fazer as suas substituições. E não é que o jogo não tinha parado desde então. O jogo, nesse meio tempo, enquanto os jogadores do Palmeiras estavam aguardando ali entrar na partida, o jogo parou umas 2 ou 3 vezes e o juiz simplesmente não autorizava as substituições. Até que o Abel ficou pistola, como a gente sabe que ele fica, tomou ali um cartãozinho amarelo, né, como é de praxe, e aí finalmente as substituições aconteceram. Então sai Felipe Anderson, entra o Paulinho, sai Maurício, entra Veiga, e sai Estevão e entra o Alan. Ou Alan, né? Perdoe aí se eu estiver errando o nome do rapaz, é que eu ainda não o conheço, acredito que seja da base do Palmeiras. Cara, pra sair o Felipe Anderson e entrar o Paulinho, ok, justo. Paulinho, né, tem que estar aí ganhando seu ritmo de jogo, ganhando seu espaço no time, ok. Sai o Maurício e entra Veiga, também ok, né? Só que tirar o Estevão, que estava bem no jogo até, pra colocar outra promessa, eu não acho que foi uma boa escolha, tá? E não é nem que o Alan entrou mal e prejudicou em algum aspecto, nada disso. Né? Ele até teve um lance de chute mais tarde que o goleiro Cláudio Ramos defendeu. Só que assim, o Estevão não estava mal na partida a ponto de ser substituído. Aqui a gente está falando aqui da metade do segundo tempo, na minha opinião ainda muito cedo para tirar o menino. Mas enfim, fato é de que ele saiu e deu lugar ao Alan. E depois eu destaquei, né, o Rodrigo Mora, que eu já falei aqui no começo desse vídeo. Rodrigo Mora, do lado do Porto, joga muita bola, tem apenas 18 anos, né, nasceu aí no ano de 2007, um baby pro futebol. Da idade do Estevão, na verdade, né, o Estevão acho que já fez 18 ou vai fazer, porque né, a transação com o Chelsea já está praticamente concluída, esse é o último torneio que ele vai jogar com a camisa do Palmeiras. Então assim, o moleque joga muita bola, tá liso. Em breve espero vê-lo em um time maior da Europa do que o Porto. Certo? Cara, depois, 30 minutos de jogo, o Palmeiras começa a crescer na partida aqui. E é a partir desse momento que eu falo que o palmeirense hoje, talvez depois de assistir esse jogo, fique aí com um gostinho de derrota. Mas não porque o time jogou mal, e sim porque o time poderia muito ter ganhado essa partida, principalmente a partir desse momento do jogo aqui, a partir dos 30 minutos do segundo tempo, tá? O time do Porto começou a se alongar, puxar uma perna, né? Aquela cãibra, aquela coisa que a gente vê os jogadores fazendo ali mais pro final do jogo. Só que no caso dos caras não era cera, ou pelo menos não apenas cera. No caso do Porto, a gente tem que lembrar que os times da Europa estão em final de temporada. Em anos normais, de calendário normal, os times eles entrariam de férias agora. Tanto é que os outros times europeus, eles estão de férias, né? Mas os times que estão aqui participando do Mundial estão tendo aí, um mês a mais, 2, 3 semanas, né? Um mês a mais aí de jogos do que os outros times europeus. Então, é menos férias para eles. Isso faz com que eles tenham um desgaste maior, porque eles estão, afinal de contas, jogando mais partidas do que os seus oponentes lá do continente europeu. Então, isso faz com que o Palmeiras tivesse uma vantagem nessa etapa final, vantagem física mesmo, de vigor físico, porque o ritmo do Porto baixou muito, né? O Porto, ele praticamente ficou se defendendo em campo, eles não tinham mais o ímpeto de atacar, o ímpeto de puxar contra-ataque, e o Palmeiras passou a dominar a partida a partir daqui. Depois nós tivemos a substituição, sai Vitor Roque, entra Flaco Lopes é um cara que tem muita presença de área, que sai muito pouco da área, né, em comparação ao Vitor Roque, e que tem um cabeceio muito bom. E é falando de cabeceio que a gente vai para os 33 minutos do segundo tempo, um levantamento do Piquerez dentro da grande área, o Flaco Lopes acaba cabeceando para fora, mas levando grande perigo ao gol aí do Cláudio Ramos. Depois, aos 38 minutos, o Murilo cabeceia e o Cláudio Ramos ele fez uma defesaça. Se do lado do Palmeiras eu destaquei o Everton pelas boas defesas que ele fez nos ataques do Porto, pro lado do Porto eu também tenho que destacar o Cláudio Ramos, foi o melhor jogador do Porto na partida.
E cara, depois nós tivemos a última substituição aí do Palmeiras, entra Lucas Evangelista, sai o Richard Rios e o Palmeiras terminou assim, amargando um empate com o Porto, porque novamente poderia ter ganhado a partida. Só que isso não complica a vida do time na competição, porque o outro jogo, né, do grupo, Al Ahly e Inter de Miami, também terminou 0 a 0. Então, na verdade, ao final dessa primeira rodada, dentro do grupo do Palmeiras, todos os times estão aí somando apenas um ponto, o que deixa tudo aberto para os próximos 2 jogos. E o próximo jogo do Palmeiras é na quinta-feira contra o Al Ahly, né? Então, a minha opinião, assim, a minha expectativa é de que o Palmeiras ganhe os próximos 2 jogos, tá? Porque o Al Ahly e Inter de Miami, pelo pouco que eu vi do jogo de ontem, não apresentam um futebol que ameace o Palmeiras em algum sentido. O Palmeiras jogou muita bola, jogou de igual para igual com o Porto, que é um time que joga uma liga europeia, né, que dizem ser ligas mais fortes do que as nossas sul-americanas por aqui. Então, assim, a minha expectativa é que o Palmeiras ganhe tranquilamente aí da Inter de Miami, ganhe tranquilamente aí do Al Ahly e consiga se classificar para o mata-mata. E aí depois a gente vê quem que o time do Palmeiras vai pegar no mata-mata e aí a gente vê se dá para passar depois ou não. Mas e você? O que você achou do jogo do Palmeiras? Você achou um jogo bom? Você acha que dava realmente para ter saído com a vitória ou você está satisfeito com o empate? Deixa aí nos comentários, não esquece de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos aí sobre a Copa do Mundo de Clubes. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!